Trabalhar com números muito grandes, números muito pequenos, isso daí sempre causa para a gente uma certa confusão. Para que a gente possa entender qual é a diferença entre utilizar alguns acessórios e a gente utilizar alguns assuntos, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre dois acessórios ultra mega importantes em qualquer parte de matéria que use cálculo, tá? A gente, antes de mergulhar em assuntos, a gente precisa entender algumas ferramentas, né? Uma ferramenta que eu acho interessante é você saber trabalhar com notação científica. E o que é que a gente quer fazer com isso? Isso é uma padronização mundial, onde a gente, quando quer trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, a gente escreve esse número na forma de uma potência de 10. Ora, temos que ter condições, temos que ter critérios. O critério é que esse primeiro númerozinho, ele vai de 1 até 10 aberto. E esse expoente, que aqui eu chamei de B, ele vai ser um número inteiro. Meus amigos, quando a gente chega e diz assim, o número 10, 12, pronto, em notação científica, esse número, antes de mais nada, ele possui uma potência de 10 ao lado dele originalmente, que é 10 elevado a 0, que é igual a 1. E aí, para a gente chegar no nosso objetivo, que é escrever com essa primeira partezinha de 1 a 10, essa vírgula que está no final do número, ela precisa vir para cá. E o que é que nós vamos ter? 1,2. Você consegue ver que de 12 para 1,2 eu reduzi uma casa no número? Por que reduziu? Era 12, ficou 1,2. Se eu reduzir uma casa, para compensar, eu aumento um zerozinho, ou seja, um expoente lá na nossa potência de 10. Ah, Vasco, mas se já fosse o número 5? Ora, para ele ficar em notação científica, 5 vezes 10 elevado a 0. Se a gente tivesse o número 0,000027, não esquece que antes de mais nada, temos uma potência de 10 ao lado do número, que é 10 elevado a 0. Para ele ficar dentro das condições que nós precisamos, essa vírgula precisa vir para cá, e nós ficaríamos com 2,7 vezes. Eu aumentei no número 0, para 2,7, eu aumentei 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se eu aumentei 5 casas, o que é que eu tenho que fazer? Reduzir 5 casas lá no nosso expoente. E se eu já tivesse um número muito grande, do tipo 82 milhões, ok? Mesmo esse número possui uma potência de 10 original ao lado dele, que é 10 elevado a 0. E para que nós possamos escrever esse número em notação científica, olha só, 8,2, porque esse número tem que ficar, lembrem-se, de 1 até 10 aberto, ou seja, 9,99999. Para o nosso objetivo ser alcançado, eu preciso que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas sejam reduzidas no número. Se eu vou reduzir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, eu preciso aumentar 7 casas. Fácil? Facílimo. Agora, o que a gente precisa entender é que notação científica é uma ferramenta matemática, ok? Que a física usa, que a química usa, mas a gente não tem aqui em notação científica um assunto de prova. Ela é uma ferramenta de finalização de questão. E, para dar continuidade, a gente vai colocar uma outra ferramentazinha importante, que é o que a gente chama de ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? Olha, eu vou criar uma definiçãozinha aqui para facilitar o nosso estudo. Ordem de grandeza é a potência de 10 que sobra após o arredondamento. Eu vou até colocar aqui uma palavrinha a mais, o arredondamento grosseiro. Porque na cabeça de vocês parece um negócio meio grosseiro mesmo. O arredondamento grosseiro do A, desse primeiro terminho da notação científica, para
1 ou para 10. Nós vamos arredondar esse A, esse primeiro termo aqui, para 1 ou para 10. E o que é que nós vamos precisar usar? Temos que ter um critério. E o critério que se usa, pessoal, é que para a gente arredondar para 1 ou para 10, nós vamos arredondar esse A para 1 se esse A for menor do que raiz de 10. Ou para 10 se esse A for maior do que raiz de 10. Você deve estar se perguntando, por que raiz de 10? Amigos, a matemática tem umas coisas que às vezes para você parece ser sem nexo, tá? Mas quando nós vamos procurar o meio disso daí, nós temos que pegar a média geométrica e não a média aritmética. E a média geométrica entre 1 e 10 é raiz quadrada de 1 vezes 10. E esse número raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Você deve estar sentindo falta do igual. Ah, por que não maior ou igual ou menor ou igual? Porque raiz de 10 é um número irracional, é um número infinito. E números infinitos, a gente nunca vai ter uma representatividade de quantidade. Ah, vamos comprar raiz de 10 kg de pão. Vamos comprar raiz de 10 kg de arroz. São quantidades infinitas. Então, vamos falar de coisas reais. Esquece esse raiz de 10, tá? Como sendo exatamente raiz de 10. Vamos pensar em antes de 3,16 ou depois de 3,16. Indo adiante, se eu quisesse saber a ordem de grandeza desse primeiro número aqui, você está vendo que 1,2 é menor do que 3,16, eu vou arredondar esse número para 1. Ficaria 1 vezes 10 elevado a 1, ordem de grandeza, 10 elevado a 1. Olha, esse 5 aqui é um número maior do que 3,16. Vou arredondá-lo para 10. Então, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. Esse 2,7, ele é um número maior do que 3,16 ou menor? Menor. Então, a ordem de grandeza desse número vai ser 1 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 5. 8,2. 8,2 é um número maior do que 3,16. Nós vamos arredondar para 10, com 10 elevado a 7, cara. 10 elevado a oitava. Então, veja que é um arredondamentozinho que a gente faz nesse processo. Para não ficar só de forma teórica, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Olha que interessante. Às vezes vocês confundem assunto com acessório. Por exemplo, você escuta que um determinado evento, segundo os organizadores, tinham presentes naquele evento 1.200.000 pessoas. E segundo a Polícia Militar, estavam presentes 950.000 pessoas. Você fica curioso, né? Onde é que estão essas 250.000 pessoas de diferença? Meus amigos, olha só, todos dois são estimativas. Esse primeiro número em notação científica seria 1,2 vezes 10 elevado à sexta, pois eu diminuí 6 casas. E esse segundo número, em notação científica, ele seria 9,5 vezes 10 elevado à quinta. Pensa comigo. Qual seria a ordem de grandeza desse primeiro número? 1,2 eu vou arredondar para 1. 1 vezes 10 elevado à sexta. 10 à sexta. 9,5. Ordem de grandeza, quando eu for fazer, maior do que 3,16, 10. 10 vezes 10 elevado à quinta, 10 elevado à sexta. Esses dois números, apesar de diferentes, eles possuem a mesma ordem de grandeza. É a mesma estimativa. E outra, não fica enganchando porque tu tem um problema de um determinado assunto que tu no momento não lembra a equação e aí tu vai dizer, eu não sei a ordem de grandeza ou notação científica. Não caia nessa esparrela, ok? Você precisa saber trabalhar com produto de potência de mesma base, saber escrever número e notação científica e depois simplesmente ser feliz. Esperamos que com esse bate-papo tenha dado uma clareada legal nessas duas ferramentas, notação científica e ordem de grandeza. Até o próximo vídeo, meu amigo!